Você já reparou que basta uma única pessoa, uma única frase, um único gesto para destruir sua paz inteira? E que ninguém nunca te ensinou como se proteger disso? Agora eu vou te dizer uma coisa que talvez te choque. O problema nunca foi o mundo. O problema é que você nunca aprendeu a dominar a sua mente. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Porque hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar o que ninguém nunca te explicou. Como construir uma mente inabalável. Como desenvolver autocontrole emocional real. Como não se afetar por críticas, provocações, rejeições, humilhações e injustiças. E o mais importante, como recuperar a sua paz interior, mesmo vivendo no caos da vida moderna. Há um momento na vida em que você olha para si mesmo e percebe: eu não posso continuar reagindo assim. Eu preciso recuperar o controle. Se esse momento chegou para você, então presta muita atenção, porque neste vídeo você vai descobrir como parar de ser puxado pelas emoções, como se blindar de pessoas que drenam sua energia, como dizer não sem culpa, como desenvolver silêncio interno, como conquistar liberdade emocional e como aplicar o estoicismo na prática. Agora, não daqui a meses. E eu prometo uma coisa: se você assistir até o final, você nunca mais vai olhar para suas emoções do mesmo jeito. Não porque você vai virar uma pedra, mas porque você vai finalmente entender quem está no comando, você ou o mundo. Agora, respira fundo. Porque sua transformação começa no primeiro passo, o estoicismo aplicado à vida moderna, e porque sua mente está tão sobrecarregada sem você perceber. Tópico 1. Estoicismo aplicado à vida moderna. Você já teve a sensação de que o mundo está te empurrando o tempo inteiro? Como se cada notificação, cada mensagem e cada cobrança fosse um convite para perder o controle emocional. É aquela respiração curta, aquele nó na garganta, aquela irritação que você nem sabe de onde veio. A vida moderna te suga por dentro, e o pior é que você acha que só você passa por isso. Me diz uma coisa: qual foi a última situação em que você sentiu que sua paz interior simplesmente evaporou? O que quase ninguém te conta é que os estoicos lidavam com pressões muito piores e ainda assim mantinham uma mente inabalável. Marco Aurélio governava um império inteiro enquanto tentava manter autocontrole emocional diante de crises, traições e guerras. E sabe o que ele dizia? Que a raiz do sofrimento não está no evento, mas na interpretação que fazemos dele. Isso é filosofia estoica pura, e talvez seja o detalhe que você nunca percebeu. O detalhe que muda tudo. A partir de hoje, quando você sentir o caos batendo, faça o exercício dos 3 segundos estoicos. Antes de reagir, respire, pare e pergunte: isso está sob meu controle ou não? Essa pausa pequena cria um espaço enorme entre o impulso e a ação. É estoicismo na prática para o dia a dia. É assim que nascem comportamentos de pessoas mentalmente fortes. E é assim que você começa a desenvolver uma mente inabalável, não com perfeição, mas com presença. E quando você começa a usar esse microespaço interno, algo curioso acontece. O mundo continua barulhento, mas você não vibra mais na mesma frequência dele. Você passa a caminhar com um tipo de serenidade que a maioria nem entende. Mas existe um ponto crítico que define se essa transformação vai continuar ou parar aqui, porque o próximo passo é encarar o verdadeiro desafio: dominar suas emoções antes que elas dominem você. E é aí que sua jornada para o tópico 2 começa. Tópico 2. Mente inabalável. Domínio das emoções. Você já reparou como, às vezes, uma única frase de alguém te desmonta por dentro? É aquela mensagem que você lê 3 vezes, aquela expressão que te irrita sem explicação,
Aquela discussão que você ensaia mentalmente o resto do dia. É como se qualquer detalhe tivesse o poder de roubar sua paz interior. E o curioso é que você sabe que está exagerando, mas não consegue evitar. Me conta uma coisa sincera. Qual emoção te domina quando ninguém está olhando? Raiva, ansiedade, ressentimento ou aquele medo silencioso que você tenta esconder? Os mestres do estoicismo entendiam algo que a maioria nunca percebeu. A emoção não é sua inimiga. Você é quem perdeu a bússola interna. Epicteto dizia que ninguém te fere sem sua permissão. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a mente permanece invicta, a não ser que você a entregue. E olha que curioso. Eles não tentavam apagar emoções, mas observá-las como visitantes. Chegam, ficam um pouco e vão embora. A verdadeira mente inabalável não é fria, é livre. Quando uma emoção forte surgir, faça o exercício do nomear para dominar. Sinta a raiva e diga internamente, a raiva chegou. Sinta o medo e diga, o medo está presente. Parece simples, mas isso cria um espaço mental onde você deixa de ser a tempestade e passa a ser o céu que a observa. Esse é o tipo de autocontrole emocional que constrói comportamentos de pessoas mentalmente fortes. Quer testar agora? Pense na última vez que você reagiu impulsivamente. Qual emoção estava dirigindo o carro naquele momento? E quanto mais você pratica esse distanciamento, mais percebe que a emoção nunca foi maior que você. Você é que acreditou nisso por tempo demais. A mente começa a se estabilizar, como uma montanha que não se move nem com ventos fortes. Mas existe um obstáculo que realmente testa sua força interior: o contato com outras pessoas. Porque controlar suas emoções sozinho é uma coisa, mas manter a calma diante de insultos, críticas e provocações é onde o estoicismo mostra sua verdadeira potência. Tópico 3. Como reagir a insultos, críticas e provocações? Você já percebeu como um único comentário pode acabar com o seu dia? Às vezes é aquela provocação sutil no WhatsApp, uma crítica mascarada de sinceridade, ou até um olhar que parece diminuir quem você é, e aquilo fica rodando na sua cabeça como se tivesse vida própria. Você tenta manter controle emocional, mas a mente vira um campo de batalha. Me diz uma coisa, qual foi a crítica que mais mexeu com você nos últimos meses? Aquela que você ainda lembra, mesmo sem querer? A filosofia estoica sempre ensinou uma verdade que a vida moderna tenta esconder. Insultos não te atingem. Você é quem se aproxima deles. Sêneca dizia que reagir com raiva é entregar sua alma ao outro. Marco Aurélio lembrava que a ofensa só existe no julgamento de quem a sente. Isso é estoicismo na prática para o dia a dia. Perceber que críticas são só ondas e você é a montanha. Essa é a base de uma mente inabalável e o coração de como ter uma mente inabalável diante das pessoas. Da próxima vez que alguém te cutucar, faça o desapego estoico. Visualize o insulto como um presente que você decide não abrir. Pergunte-se, isso fala sobre mim ou sobre a ferida de quem falou? Essa simples reflexão cria autocontrole emocional instantâneo. É assim que você aprende como lidar com críticas e insultos e como manter a calma nas provocações. E é essa habilidade que diferencia comportamentos de pessoas mentalmente fortes de quem reage por impulso. Aliás, quem é a pessoa que mais testa sua paz interior hoje? E quando você começa a agir assim, algo extraordinário acontece. Você desenvolve paz interior e serenidade de verdade. As críticas perdem força, as provocações se dissolvem e os elogios deixam de te controlar também. Nasce o verdadeiro desapego de elogios e críticas. Mas isso revela um problema ainda maior, porque não adianta se proteger das palavras dos outros se você continua dizendo sim para tudo.
O próximo passo da sua jornada é aprender como dizer não sem culpa e colocar limites saudáveis, algo que transforma completamente sua liberdade emocional. Tópico 4. Dizer não sem culpa e colocar limites saudáveis. Você já percebeu que, às vezes, o sim que você diz para alguém é um não que você diz para si mesmo? É aquela sensação estranha de aceitar algo e, minutos depois, sentir o peito apertado, o arrependimento chegando e aquele pensamento: por que eu faço isso comigo? Você ensaia mentalmente o não, mas na hora, trava, sente culpa, medo de decepcionar, medo de parecer egoísta. E o mais curioso, você sabe que isso rouba sua paz interior. Qual foi o sim mais caro que você deu nos últimos meses? Sêneca alertava: quem tenta agradar a todos se torna escravo de todos. E essa é uma das verdades mais duras da filosofia estoica. O estoicismo não ensina você a afastar pessoas. Ensina a proteger sua mente inabalável como quem protege um jardim sagrado. Marco Aurélio lembrava que o tempo é o bem mais valioso do ser humano, e você distribui o seu como se não tivesse valor. Dizer não sem culpa não é rebeldia, é controle emocional. Autocontrole emocional é como desenvolver paz interior e serenidade sem depender de aprovação externa. Quando alguém te pedir algo, pratique a técnica da negação calma. Respire e responda com clareza: hoje não consigo, agora não é possível para mim, prefiro não fazer, sem inventar desculpas, sem se justificar demais. Justificativa excessiva é sinal de medo, não de bondade. Cada vez que você pratica isso, você fortalece comportamentos de pessoas mentalmente fortes e se aproxima de como ter uma mente inabalável. E uma pergunta sincera: com quem você mais sente dificuldade de colocar limites? Amigos, família, trabalho ou você mesmo? E quando o não começa a sair sem culpa, sua vida muda. Sua energia volta, sua cabeça fica leve e você percebe que quem se afasta por causa dos seus limites nunca foi aliado, foi sugador. Você passa a caminhar com uma serenidade diferente, um tipo de liberdade emocional que poucos realmente alcançam. Mas existe um obstáculo invisível que ainda te prende, algo mais sutil e mais profundo que dizer sim demais. A necessidade desesperada de aprovação, o apego a elogios, críticas e opiniões alheias. E é isso que vamos desmontar no próximo tópico. Tópico 5. Desapego de elogios, críticas e necessidade de aprovação. Você já percebeu como, sem querer, sua paz interior se torna refém da opinião dos outros? Um elogio te coloca no céu, mas uma crítica te derruba no mesmo segundo. É como se sua autoestima estivesse sempre nas mãos de alguém, família, colegas, seguidores ou até desconhecidos. Você tenta manter uma mente inabalável, mas lá no fundo sente aquela ansiedade de ser aceito, amado, validado. Me diz uma coisa: qual foi a última opinião que mexeu com você mais do que deveria? Um elogio que te inflou ou uma crítica que te desmontou? Os estoicos tinham clareza sobre algo que a vida moderna complica demais. Depender da aprovação alheia é abrir mão do próprio destino. Epicteto dizia que nada tem valor até você decidir que tem. Marco Aurélio lembrava que elogios e críticas são apenas ecos da percepção dos outros, não da sua essência. A filosofia estoica ensina que liberdade emocional nasce quando você entende que opiniões são como vento, agradáveis ou incômodas, mas incapazes de mover uma montanha. É assim que se constrói uma mente verdadeiramente inabalável. Quando alguém te elogiar ou te criticar, pratique o que chamo de equilíbrio interno estoico. Em vez de absorver tudo, diga mentalmente: aceito a informação, mas não deixo isso definir quem eu sou. Isso é controle emocional na forma mais pura.
É autocontrole emocional aplicado. É estoicismo na prática para o dia a dia. Lembre-se, tanto quem te elogia quanto quem te critica fala mais sobre suas próprias lentes do que sobre você. Qual opinião externa costuma te prender? A necessidade de reconhecimento ou o medo de desaprovação? E quando você se liberta dessa prisão invisível, algo extraordinário acontece. Elogios deixam de te inflar, críticas deixam de te machucar, e você passa a caminhar com uma serenidade que poucas pessoas conhecem. Sua paz interior deixa de oscilar conforme o humor dos outros. Mas existe um passo ainda mais profundo nessa jornada. Porque não basta se desapegar das opiniões. Você precisa aprender a usar o silêncio, o afastamento e a solidão como ferramentas reais de força interna. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Tópico 6. Silêncio, afastamento e solidão como ferramentas de força interior. Você já sentiu que perde energia só por estar perto de certas pessoas? Que o barulho do mundo, as cobranças, as conversas desnecessárias e a presença de quem te suga mentalmente deixam sua mente pesada? Às vezes, tudo que você precisa é de silêncio, mas você se sente culpado por querer ficar sozinho, como se buscar paz fosse errado. Me diz uma coisa sincera. Quando foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio sem sentir que estava sumindo ou desaparecendo dos outros? Os estoicos sabiam que o silêncio é uma arma e das mais poderosas. Sêneca dizia que a alma só se fortalece quando encontra um espaço onde não precisa se defender. Marco Aurélio buscava momentos de afastamento mesmo governando um império, porque entendia que paz interior não nasce no barulho. A filosofia estoica sempre tratou a solidão como um templo, não como abandono. E é exatamente nesses espaços de quietude que você encontra a verdadeira mente inabalável que o mundo moderno tenta roubar de você. Quando sentir que está sobrecarregado, pratique o retiro de 3 minutos. Desligue o celular, afaste-se de quem estiver por perto, sente-se e apenas respire. 3 minutos, sem resolver nada, sem pensar em ninguém, sem tentar reagir. Isso é autocontrole emocional. Isso é controle emocional aplicado no meio do caos. E quanto mais você faz isso, mais começa a perceber comportamentos de pessoas mentalmente fortes surgindo em você. Calma, clareza, foco e um silêncio interno que vira sua proteção natural. O silêncio te assusta ou te alivia. E quando você descobre que o silêncio não é vazio, mas força, tudo muda. Você começa a se afastar naturalmente do que te consome e se aproximar do que te fortalece. A solidão vira descanso, não punição. O afastamento vira autocuidado, não frieza. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa caminhada estoica. Transformar esse silêncio em autocontrole, paz interior e liberdade emocional, o estágio final de quem realmente deseja dominar a si mesmo. É exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Tópico 7. Autocontrole, paz interior e liberdade emocional. Você já percebeu que a maior luta da sua vida nunca foi contra outras pessoas, mas contra você mesmo? É a briga interna para manter o controle emocional quando tudo te provoca. É o esforço para não se perder em pensamentos que te drenam. É o desafio de manter a calma quando o mundo parece testar sua paciência. Às vezes você sente que já deveria estar mais forte, mais centrado, mais sereno, mas por dentro ainda trava. Me conta uma coisa. Qual parte de você mais te sabota? A impulsividade, a ansiedade ou o medo de perder o controle? Os estoicos chamavam isso de governar a si mesmo, o maior poder de todos. Marco Aurélio dizia que a verdadeira liberdade emocional nasce quando você enfrenta suas paixões internas, não quando tenta controlar o mundo ao redor. A filosofia estoica revela que paz interior não é um estado passivo, mas uma escolha ativa.
E essa escolha se repete todos os dias. Escolher respirar antes de reagir, escolher observar antes de julgar, escolher silêncio em vez de caos. É assim que se constrói uma mente inabalável, tijolo por tijolo, dia após dia. Para desenvolver autocontrole emocional, pratique o ritual dos 10 segundos estoicos. Quando algo te irritar, antes de reagir, feche os olhos, respire fundo e espere 10 segundos. Nesse intervalo, diga mentalmente: sou maior que isso. Parece simples, mas é poderoso. Esse microespaço cria a base real para como desenvolver paz interior e serenidade. É assim que você se distancia das emoções sem reprimi-las e cria comportamentos de pessoas mentalmente fortes que mudam sua vida inteira. Qual foi a última situação em que teria mudado tudo se você tivesse esperado apenas 10 segundos? E quando você começa a repetir esse ritual, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser refém das emoções e passa a ser o autor da sua própria narrativa. Sua paz interior não depende mais do humor dos outros e sua liberdade emocional não depende mais do caos externo. Você descobre que a mente inabalável não nasce de força, nasce de presença. Mas nada disso funciona se você guardar essa sabedoria só na teoria. É na prática diária que a transformação acontece. E agora que você chegou até aqui, está pronto para unir tudo isso numa vida guiada por autocontrole, serenidade e propósito. A essa altura, você já percebeu uma coisa que talvez nunca tivesse visto tão claramente. Tudo o que você buscava lá fora, paz interior, controle emocional, força mental, sempre esteve do lado de dentro. A vida moderna te treinou para sobreviver no caos, mas o estoicismo te ensina algo muito mais raro: como dominar sua própria mente e caminhar pelo caos sem se perder de si mesmo. Mas nada disso funciona se você guardar só na teoria. A diferença entre alguém que assiste esse vídeo e alguém que muda de vida é simples: ação. O que você vai fazer hoje para fortalecer sua mente inabalável? Vai praticar os 10 segundos? Vai colocar um limite que está te sufocando? Vai parar de se importar tanto com opiniões externas? Ou vai escolher ficar como está? Me diz nos comentários. De verdade, qual foi a parte desse vídeo que mais te acordou por dentro? Qual ensinamento da filosofia estoica você vai aplicar ainda hoje? E qual área da sua vida mais precisa de autocontrole emocional agora? Eu leio tudo, e você vai ver pessoas passando pelas mesmas batalhas que você. A comunidade que está nascendo aqui é feita de gente que cansou de reagir às forças externas e decidiu assumir o volante da própria vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se te trouxe clareza, força ou perspectiva, então se inscreva no canal e ative as notificações. Não como um favor, mas como um compromisso consigo mesmo. Porque os próximos vídeos vão te guiar ainda mais fundo nessa jornada de paz interior, liberdade emocional e mente inabalável. Lembra disso antes de sair. Você não controla o mundo, mas você controla quem você se torna diante dele. E quando você aprende isso, nada, absolutamente nada, pode te derrubar.